Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos, harmonizados que estamos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus mais uma vez, fazendo os nossos agradecimentos pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de luz e de orações, de bênçãos e de paz. Agradecendo ao nosso Pai Maior por tudo que temos, por todas as bênçãos que recebemos a cada dia, que possamos nós sairmos daqui um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Que os mentores deste trabalho possam estar amparando a nossa irmã Caroline, que vai fazer a explanação da noite de hoje. Que o seu anjo guardião e o seu mentor também possam estar auxiliando, para que ela possa nos trazer mais um pouquinho da palavra do nosso Mestre Jesus. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade, vamos dando por aberto os nossos trabalhos de palestra doutrinária desta noite. Obrigado por tudo e que assim seja. Essa noite a nossa irmã Caroline Liu, que vai fazer a palestra do Vinha de Luz de Cachoeirinha, né? Boa noite, queridos amigos. Primeiro, eu quero fazer duas observações. Primeiro, agradecer pela harmonia desse ambiente, que eu entrei e, nossa, parecia que estava flutuando. E a segunda, que eu senti falta aqui, estava cheio de jovem aqui na frente, né? E agora foi outra aula. Tem evangelização. Que maravilha, né? Que coisa boa. Quando a gente encontra um ambiente assim, com tanta harmonia. E com certeza o irmão fez ali, né, a prece, a gente se sente feliz de estar juntos, para refletir um pouquinho, né, sobre a mensagem que foi a proposta para nós essa noite, que está na obra Fonte Viva, que é uma mensagem de Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, que a gente vai trazer essa reflexão, mas para fazer uma introdução, nós gostaríamos de pedir licença para trazer uma mensagem que está lá no Evangelho, no capítulo 25, Pedi e obtereis, buscai e achareis. E diz assim para nós, é uma mensagem que foi anotada por Mateus, né? Jesus, uma passagem de Jesus anotada então por Mateus no capítulo 6 do seu Evangelho. E que diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos,
que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, essa mensagem trazida por Jesus e anotada pelo evangelista, ela é muito atual para nós. E num primeiro passar de olhos, numa primeira observação que a gente possa fazer, a gente pode pensar assim, mas Jesus aqui está condenando o trabalho, ele está dizendo que a gente não precisa se preocupar com nada, que Deus vai nos dar tudo, que a gente pode ficar tranquilinho, de pernas para o ar, porque Deus Ele sabe das nossas necessidades, Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa. E se a gente analisar a mensagem dessa forma, nós estaremos caindo em erro, porque Jesus jamais vai destruir de um lado o que Ele falou de outro. Então é preciso que a gente esteja atento para buscar a essência da mensagem do que Jesus quer trazer para nós. E a gente hoje, passado mais de 2000 anos que Ele esteve entre nós e que Ele trouxe essa mensagem e tantas outras belíssimas e que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso aprendizado, porque a mensagem de Jesus ela é atualíssima. Por mais que tenha se passado 2000 anos, a gente percebe que a gente ainda tem dificuldade de compreender, de praticar tudo aquilo que Ele nos trouxe. É só eu que não estou ouvindo, vocês Nós vamos perceber que aqui Jesus, eu também não estou ouvindo. Ele está colocando para nós essa Pois é, eu coloquei no grupo. Cuidado que a gente tem que ter tá fechado, quando a gente excessivamente está inquieto e preocupado por tudo que acontece. E a gente percebe hoje que nós estamos num momento de dificuldade. Eu acho que eu vou sair. A gente sempre teve dificuldades, porque nós ainda vivemos num mundo onde as dificuldades se fazem presentes em virtude ainda da nossa imperfeição, ainda das nossas próprias limitações, das nossas próprias dificuldades. Isso se reflete no mundo em que nós vivemos. E se nós observarmos, pegando só um pedacinho do nosso mundo, vamos pegar só um pedacinho aqui, o nosso Rio Grande do Sul, nesses últimos meses que nós temos vivido. Se nós vivermos inquietos e preocupados excessivamente, porque nós devemos nos preocupar sim, mas a essência da mensagem do Cristo aqui é para aquelas preocupações, aquelas coisas que nos desesperam e que muitas vezes nos impedem até mesmo de achar soluções, de resolver as questões. Porque a gente fica tão preocupado, tão aflito, a gente sofre tanto que nós não conseguimos pensar, raciocinar, buscar alternativas, sair um pouco de dentro da situação difícil para que nós possamos buscar uma solução. E a mensagem que Emmanuel nos traz nessa obra que foi a proposta para nós essa noite, vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho com toda essa questão. Que ele diz assim, estímulo fraternal. Ele traz uma anotação, né? Emmanuel sempre coloca uma anotaçãozinha no início das mensagens que guardam relação com aquilo que ele quer trazer de ensinamento. E essa anotação que abre este capítulo está lá em Filipenses, que diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então é uma anotação de Paulo, né, que ele encaminha aos filipenses e que ele coloca essa mensagem. E aí Emmanuel vai discorrer sobre essa passagenzinha e ele vai começar dizendo assim, não te julgue sozinho na luta purificadora. Quantas vezes nós nos sentimos
sozinhos, cansados, sobrecarregados. Quem é que falou mesmo para nós? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É de novo o Mestre nos convidando, para que nós não nos entreguemos ao desânimo, ao desespero, que paralisam as nossas forças, que nos impedem de caminhar, de sair de uma situação difícil e buscar alguma alternativa. Então aqui Emmanuel nos dizendo, não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. A fé, a coragem, a vontade sincera de melhorarmos, de nos modificarmos. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Olha o alerta do benfeitor. Nós devemos manter o nosso olhar para o alto. Nós devemos buscar a meta, o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Somos filhos de Deus. E quando nos é dito que somos criados à sua imagem e semelhança, é porque quer dizer o quê? Que nós temos essa essência divina dentro de nós. Nós fomos criados para sermos bons, para nos melhorarmos. Então nós devemos manter o olhar para o alto, buscando Deus, buscando a espiritualidade benfeitora. Mas não devemos nos esquecer de quem está na retaguarda. Não devemos nos achar superior a ninguém. Devemos manter também, de vez em quando, como o Emmanuel nos esclarece, os olhos daqueles que vêm atrás de nós, para que nós possamos também estender os nossos braços. Porque quem de nós não precisa de braços amigos que nos estendam a mão em muitas situações? Às vezes nós estamos adiante na caminhada, às vezes nós estamos na retaguarda e precisamos que alguém olhe para trás e nos dê uma puxadinha. Então Emmanuel nos faz esse alerta, olhar para frente, para cima, para o alto, buscando sempre a nossa melhora, mas não nos esquecendo que não somos melhor que ninguém, não somos superior a ninguém, que temos aqueles que estão ainda atrás e que devemos auxiliar. E ele vai seguir dizendo, se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Tudo situações inerentes a um mundo de provas e expiações. Essas situações que Emmanuel vai relatando para nós na mensagem são situações comuns no nosso dia a dia. Sabemos que já estamos nesse caminho da regeneração, que o nosso mundo já está apto a dar este salto evolutivo. Mas estamos nesse processo. Ainda não somos um mundo de regeneração. Estamos entrando. E todo o processo, ele tem fases. É mais ou menos, gostamos de fazer essa analogia, quando começa a anoitecer. Quando começa a anoitecer e vem a noite, não vira dia de uma hora para outra. Existem as horas da madrugada. Nós estamos nas horas da madrugada. Nessa passagem de mundos de prova e expiação para o mundo de regeneração. Então leva um tempinho, e por isso que nós dizemos que estamos nessa etapa de transição. É um mundo de transição, é uma mudança de um mundo para outro. Então leva um tempo. Então nós ainda encontramos essas dificuldades no nosso dia a dia. E segue Emmanuel nos alertando, para um momento,
endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Essa passagem faz a gente refletir bastante, essa frase, os desequilibrados mentais. E a gente percebe nesse momento um grande desequilíbrio, uma grande fase em que nós muitas vezes escutamos situações, notícias, que se nós não estivermos bem centrados, nós nos desequilibramos. Porque nós pensamos assim, como é que isso pode estar acontecendo? Uma coisa que me tocou muito foi, nesses últimos anos, a gente entrar em contato com notícias de guerras. E aí a gente fica pensando, poxa, a gente está em 2024 e existem países guerreando, em guerra. Era coisas que eu ouvia falar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e eu ficava pensando, mas isso existiu mesmo. E nós estamos vivenciando guerras agora. Então a gente vê esses desequilíbrios. Irmãos ainda desequilibrados, vibrando numa faixa ainda bastante complicada. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. E aí a gente pode levar essas palavras no sentido literal, mas nós podemos também, assim como é a proposta do Evangelho, em muitas passagens de Jesus, buscar a essência do que o benfeitor está dizendo aqui. Interrompe de vez em quando o passo apressado. Quantas vezes nós estamos correndo no nosso dia a dia e nós passamos pelas situações sem nos darmos conta. E aqui ele convida, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. Esse cego nós podemos interpretar como um cego mesmo, da visão física, mas também quantas vezes o cego que não enxerga as questões sutis. Quantas vezes nós estamos cegos, nós não enxergamos as situações ao nosso redor. Quantas vezes nós estamos nessa cegueira e às vezes as pessoas perguntam, como é que vai, como é que está? Tá tudo bem. E a gente responde meio que no automático para se ver livre daquela situação. E lá no fundo nós não estamos bem. E quantas vezes o nosso irmão responde também dessa forma para não incomodar e nós deixamos passar. Porque afinal de contas nós também temos as nossas correrias, os nossos afazeres. Obrigada. Então esse é o convite que Emmanuel nos faz. Muitas vezes nós estamos tateando que nem cegos, incapazes de pedir também o auxílio, o socorro que nós precisamos. É possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Tem uma passagem do Evangelho que diz que aquele que, em outras palavras, mas no fringir dos ovos é isso que ele quer dizer, aquele que procura ajudar, que procura auxiliar, ele vive como que transportado fora de si mesmo. Né? Ele diz ali que tem ligeiros os pés, é quando a gente faz algo de bom para alguém, que a gente, ninguém precisa ver, a gente sente aquele bem-estar. Né? Então, é possível que a nossa própria dor desapareça quando a gente se propõe ao bem, quando a gente se propõe a enxergar além, quando a gente abre mão, muitas vezes, desse tempo corrido para olhar para o lado e enxergar. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes,
és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Então, se a gente tem braços, se a gente tem uma cabeça boa, se a gente tem condições de ajudar, a gente é muito mais rico, nos diz Emmanuel, do que aquele que tem os bolsos forrados, mas que é incapaz de estender a mão para alguém, de olhar para um lado. E às vezes a gente acha que não tem como fazer nada, não tem como fazer caridade, porque a gente não tem recursos, porque os nossos recursos são tão poucos. E aqui Emmanuel nos dá uma diretriz. Às vezes é preciso tão pouco para a gente fazer o bem. Às vezes é um ouvido, a gente emprestar o ouvido para alguém que está precisando falar, que está precisando colocar para fora. Às vezes é um olhar, um abraço, uma palavra. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. E aí a gente agradece todos os dias esta encarnação, e aqui nas preces foi falado, né, foi feita essas vibrações, e foi feito o agradecimento pela encarnação, e a gente vai agradecendo por conhecer o Espiritismo. Porque o Espiritismo nos traz o entendimento das leis divinas e de todas aquelas passagens, todos aqueles ensinamentos que Jesus trouxe, que lá atrás a gente teve bastante dificuldade, porque hoje ainda nós estamos, né, relembrando e relembrando, e a gente estuda. Lá na nossa casa, nas sextas-feiras, assim como aqui, a gente tem o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira é um capítulo em ordem. E quando termina, né, são 28 capítulos, a gente recomeça. E às vezes os irmãos que chegam, mas vocês começam de novo, e aí é sempre os mesmos capítulos. Sim, é sempre os mesmos capítulos. Só que, claro, a pessoa que está trazendo é outra, né? E aí a gente vai fazendo as reflexões e a gente vai percebendo que a gente não consegue colocar em prática tudo que está ali. Então a gente precisa ouvir muito ainda, né? E é por isso que a gente estuda bastante o Evangelho. Porque a gente ainda precisa relembrar. E o Espiritismo vem dizer para nós que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz, não se colhem figos, né? Como é que é? Não se colhe figos se a gente não plantou, né? Figos. No resumo é isso, a gente colhe aquilo que a gente plantou. A árvore boa não dá bons frutos, a árvore má não dá bons frutos. Então, o que a gente planta, a gente colhe. E a gente, às vezes, olha a grama do vizinho assim e vê que a grama está tão verdinha. Eu queria aquele gramado ali. O meu está meio seco, está meio mirradinho. É um convite para a gente refletir. Se a gente não está gostando da nossa colheita, é bom que a gente olhe para a gente. Só que nós ainda temos essa dificuldade, a gente olha sempre para fora. E aí, às vezes, a gente cai naquele equívoco de achar que nós passamos pelas dificuldades que passamos por culpa do outro. Né? E aí, quando a gente começa a ter consciência disso, e é por isso que a gente agradece tanto a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não salva. A doutrina espírita, ela orienta, ela mostra, ela explica. Quem salva é quem? É a gente mesmo. Quando a gente se dá conta de que nós somos responsáveis
pelo nosso caminhar. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E quando a gente se dá conta disso, isso é libertador, isso liberta a gente. Porque a gente começa a perceber que nós podemos ser felizes sim. E que depende de quem? De nós. Então, o que Emmanuel nos diz aqui é que quando a gente consegue superar essas aflições, as nossas próprias aflições, quando a gente se dá conta de tudo isso, para criar a alegria dos outros, porque daí a gente começa a se transformar e a gente começa a perceber que todo o ambiente se transforma, de uma hora para outra, como um passe de mágica, tudo se transforma. A pessoa que era complicada comigo, ela já não é mais tão complicada, olha só. Parece que aconteceu uma mágica. Né? E aí a gente começa a perceber que não é a outra pessoa que mudou. Foi nós mesmos que nos modificamos. E aí a gente começa a criar a alegria dos outros. A felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E por isso Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Vamos olhar para o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que a gente está? Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Então, às vezes, a gente está meio chateado. Todos nós, faz parte ainda da nossa caminhada. A gente está cansado, a gente está se sentindo, né? Mas é preferível a gente estar trabalhando. É preferível que nós estejamos em serviço do que sentado à beira do caminho, reclamando, trazendo mais dificuldade para a nossa caminhada. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, é mais ou menos, a gente escuta falar, tem às vezes esses ditados muito bonitos, e a gente diz assim, não adianta a gente ficar buscando as borboletas, alguma coisa assim, né? A gente tem que plantar no nosso jardim para que a borboleta venha. Mas é isso, né? Resumindo, a mensagem de Emmanuel é isso. Que a gente possa cultivar o nosso jardim. Isso não é egoísmo. Nós precisamos primeiro cultivar em nós. Porque daí a proposta de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, vai ficar mais fácil da gente compreender. Porque eu não posso amar o outro se eu ainda não tenho isso construído dentro de mim. Então a gente precisa se amar primeiro, cuidar do nosso jardim, do nosso coração, porque trabalhando essas coisas em nós primeiro, nós estaremos semeando coisas boas e atraindo coisas boas para perto de nós. Então essa sementeira, ela precisa começar dentro de nós primeiro, para que ela possa se refletir ao redor, por onde a gente passar, para que a gente seja luz por onde a gente passar. Outra passagem de Jesus, vós sois deuses, o sal da terra. O que é o sal da terra? O que é ser o sal da terra? É a gente, o sal é aquilo que dá sabor, é um tempero. Coisa ruim quando a gente vai comer uma comida sem gosto, né? Sem sal, sem tempero. Né? A gente mastiga aquilo, parece que a gente não consegue. Não, nós precisamos temperar. Ainda temos dificuldade, porque às vezes a gente bota tempero demais, aí a gente salga também, fica ruim. Né? Aí a gente precisa de um copo d'água para... Não, nós precisamos achar o equilíbrio. O equilíbrio que Jesus tanto demonstrou para nós. Conviveu
nas mais difíceis situações. E sempre foi o equilíbrio. Então, que nós possamos levar essa reflexão de Emmanuel com muito carinho para o nosso final de semana, para a nossa próxima semana, e procurar, na medida do possível, dentro das nossas condições, do que nós já conseguimos fazer, né, levar esses bons ensinamentos para o nosso dia a dia. Muita paz a todos. É isso, né, irmãos? É a nossa melhora a cada dia que vai ajudar o nosso próximo. Então, vamos nos preparar para o nosso passe espiritual. Que possamos ter a certeza que diante de cada um aqui presente tem um irmão da luz que veio trazer aquilo que estamos necessitando, aquele remedinho que aqui viemos buscar. Então, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo, Pai, esses bálsamos divinos. Que possamos todos aqui sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos levar tudo de bom que aqui estamos recebendo para dentro dos nossos lares, que possamos dividir com os nossos amores que ficaram lá nos lares, agradecendo sempre, Pai, por tudo, por todas as oportunidades que recebemos, e também agradecendo por todas as dificuldades que temos que enfrentar, que só assim vemos o quanto somos fortes para superar todas as dificuldades. Que possa, Pai, as nossas águas serem fluidificadas, que possa ser colocado o remedinho nelas, que tanto necessitamos. Mais uma vez, agradecendo por tudo, agradecendo por essa oportunidade, vamos dando por encerrado esta primeira parte do nosso trabalho. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Obrigado, irmãos. Agora a nossa irmã vai dar os recadinhos. Uma boa noite.